Falar nesse vídeo sobre o Emanuel Reynoso, né, gente, que é um jogador argentino que atua no Minnesota dos Estados Unidos, né, da Major League Soccer, e que teria sido oferecido ao Vasco da Gama, que ainda procura o meia. Esse jogador pode ser o Franco Fagundes. Né, as negociações ainda parece que seguem, mas não sabemos, né, está tudo muito silencioso, né? Pode ser que se apresente, pode ser que o Vasco contrate Fagundes e também contrate mais um jogador para o setor, né? O Reynoso é um nome aí que, em tese, está sendo analisado agora pela gestão do Vasco da Gama, né, gente? Pode perfeitamente ser contratado, ou, se não for contratado, um outro meia, né? Porque aparentemente o Vasco tem interesse em buscar aí um meio-campista, ou até mais de um meio-campista aí, e acham que isso é absolutamente justificável, né, em virtude das dificuldades que a Série A vai colocar para um time que vem da B, embora reforçado, embora seja SAF, né? A parada é sempre muito complicada para um time que vem da B, e que não é um time qualquer, é o Vasco da Gama, né? Não pode ficar com pretensões muito reduzidas, né? Não interessa se veio da segunda divisão, que voltou, né? Se voltou da segunda divisão para a primeira, não interessa. O torcedor do Vasco, evidentemente, tem pretensões sempre muito altas, né? Isso joga assim, uma grande pressão ali para todo mundo, né? E acho que a resposta para isso passa por contratação. Já que é SAF, tem que ter contratação, né? E pelo menos contratação aí, assim, de jogadores de qualidade. Pelo menos algum jogador de qualidade precisa ter aí, sobretudo para o setor de criação, né? Porque o Vasco, quando a gente pensa em Vasco, a gente pensa num time ganhando. A gente não pensa num time que está tentando evitar derrotas. A gente está pensando num time que está pensando o tempo inteiro em vencer os seus jogos. Portanto, importa demais que contar de jogadores para reforçar o setor de criação, que podem perfeitamente ser da volância, talvez um volante também seja necessário hoje no Vasco, né? Enfim, laterais que também apoiem e que criem. Ele Pumita Rodrigues é um desses jogadores, né? Atacante, enfim, tal, o zagueiro, todo mundo tem que ser um pouco construtor nesse Vasco da Gama, todo mundo tem que agir um pouquinho aí, no sentido de construir as vitórias do Vasco da Gama, né? Porque as pretensões do torcedor e da torcedora vascaínas e vascaínos não são pretensões quaisquer, não é isso? Então vamos lá. Falar então do Bebelo Reynoso, né? Que é um jogador realmente que pode dar o que falar, né? Vamos lá, eu vou falar das características do jogador, depois dizer se eu acho que ele seria interessante ou não para o Vasco, né? Antes disso, gente, só pedir para você se ligar nesta dica aí. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. A PagBet, gente, para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, né? Para você que curte, a PagBet é uma casa de aposta realmente muito diferenciada, né? Tende a ser a mais popular do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. É muito interessante porque o lema é acertou, tá pago. E por que tem esse lema aí, né? Olha só, gente. Na PagBet você pode depositar a partir de R$1, como você viu aí no curto vídeo, né? R$1, gente. E já pode começar a apostar. É impressionante, né? E meu lucro? Se você tiver lucro, se você ganhar, você pode pedir o saque e você vai receber imediatamente. Por que é tão fácil assim? Porque tanto o depósito como também o saque pode ser feito via Pix, né? Então, R$1, não tem casa de aposta nenhuma no mundo que seja desse jeito. Nenhuma. R$1, já pode apostar, é isso mesmo. É impressionante. Então, se liga na dica da PagBet. Se cadastrando usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Se cadastra lá, eu tenho certeza que você vai curtir. As cotações são sempre muito altas, o cadastro é muito simples, sem nenhuma burocracia, né? Como eu já falei para vocês também, o saque é muito tranquilo. Quaisquer valores você pode sacar sem nenhum problema, imediatamente cai na sua conta, tá? E o atendimento é humanizado, sem a parada de robô, né? Ô, Josa, mas é 3 da manhã, eu não sei se alguém tá lá, tem alguém lá para me atender. Você pode ter certeza que tem. E não é robô, é o ser humano. Atendimento humanizado, tá bom, gente? Então, siga na dica da PagBet aí, que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa casa de aposta. Você que, evidentemente, curte uma aposta esportiva, tá bom, gente? Fechando o parênteses, falando então do Emanuel Bebelo Reynoso, né, gente? Que é o jogador que tem ali a sua formação junto ao Talleres de Córdoba, né? Foi da canteira do Talleres, durante muito tempo ficando no Talleres. Muito tempo houve a especulação dele em outros clubes argentinos, ele nunca saía desses clubes desse clube para ir para um outro, né, clube mais potente do futebol da Argentina. Também o nome dele foi especulado em alguns momentos em outras equipes ali, outras equipes do futebol da América do Sul, né, não necessariamente da Argentina. Também nada aconteceu, até que num certo momento, né, ele foi para o Boca Juniors em 2018, foi para o Boca.
E do Boca, um pouco tempo depois, ele foi para a equipe do Minnesota, né? Em 2020 foi para o Minnesota e dos Estados Unidos, da Major League Soccer, é onde está jogando hoje, né? E é um jogador que pode perfeitamente aí pintar no Vasco da Gama. Foi oferecido, a diretoria do Vasco parece que está analisando com carinho essa possibilidade aí, né? Bom, vamos lá. Reynoso tem 27 anos, gente. É um jogador, por excelência, extremamente habilidoso, muito habilidoso. É um jogador canhoto, né? Joga muito bem com o pé esquerdo, sabe trabalhar também com o pé direito, é um driblador por excelência, é um passador, e é um cara que confecciona muitos gols. Confecciona muito gol, né? O gol é muito confeccionado, é muito preparado, é muito ajustado, é muito... Enfim, e o gol tende a ser muito bonito. É um cara que faz gols bonitos, né? É um cara que participa de maneira bastante interessante também da confecção de bons gols, de gols bonitos, né? É um cara que participa ativamente dos gols interessantes, dos gols bonitos e decisivos da sua equipe em vários momentos também. Ok. Como eu disse, é um driblador, é um passador por excelência, é um cara que pode atuar pelo corredor central como meio-campista, tipicamente com camisa 10, esse é 10 mesmo, mas também pode ser deslocado pelo setor direito ou setor esquerdo, né? Ele consegue lidar muito bem, tanto no setor direito como no setor esquerdo. É um cara que, quando chega à frente, conduzindo a bola, é um bom condutor, um bom driblador, é difícil tirar a bola dele, como eu disse, é muito hábil, né? Muito habilidoso, e tem também uma visão bem panorâmica do jogo. Tudo isso a gente pode falar que o Reynoso tem como característica do seu jogo, né? Apesar de ter apenas 1,76 m, se ele for contratado pelo Vasco, em São Januário, você vai perceber, você vai se dar conta que ele parece muito maior, né? É um jogador elegante, né? Tem passadas largas, né? Parece ter 1,90 m, inclusive, em alguns momentos, né? É um jogador que sabe proteger também muito bem a bola, sabe cadenciar o jogo como poucos, né? Enfim, lá em São Januário, vendo o jogo, você vai olhar para o campo e falar, pô, esse cara é diferente. Olha quando ele pega na bola, como a coisa funciona. Olha como é bonito esse jogador jogando. E, de fato, é muito bonito ver o Reynoso jogando, tá? Dito tudo isso, vamos falar, então, aqui agora de alguns pontos aí, contrapontos, na verdade, a tudo que eu disse até agora, né? O Reynoso tem 27 anos. Se ele é tão hábil, tão bom assim, por que ele ainda está na Major League Soccer? Por que ele não foi para a Europa? Olha, ele foi vendido por 6 milhões de dólares para o Minnesota. 6 milhões. Não é um valor qualquer. É um valor realmente muito, muito considerável, né? Agora, evidentemente, pelas características dele, pela habilidade que ele tem, ele poderia perfeitamente estar na Europa hoje, né? Ser um jogador de seleção da Argentina. E porque tudo isso era aquilo que ele prometia quando ele surgiu na base do Talleres de Córdoba. Quando ele foi para o Boca Juniors, então, o perfil dele cresceu muito. E de cada 10, né, pelo menos 9 pessoas supunham naquele momento que ele talvez fosse para a seleção da Argentina em algum momento. Por que isso não aconteceu? Porque ele é irregular. Tá? A irregularidade tem marcado a carreira do Bebelo Reynoso. Além disso, ele tem um extracampo muito complicado. É um jogador que tem uma cabeça, né, não é das melhores, já se envolveu em muitas polêmicas, acidentes, né? É um cara que já teve também situações de noitada bem complicadas também, jogador que já todo mundo esperando ali pro treino começar, o jogador não aparecia, tem tudo isso na carreira do Reynoso. É um jogador também muito esquentado, um jogador de pavio curto, um jogador que não pensa duas vezes na hora de... não pensava, evidentemente, duas vezes na hora de reclamar com o técnico sobre o seu posicionamento em campo. Enfim, Reynoso tem tudo isso aí, é o pacote Emanuel Reynoso, né? Acho que por causa disso que ele não cresceu muito mais na carreira. A cabeça nunca ajudou muito, né? Quando ele vai para o Minnesota, na primeira temporada dele, é uma temporada de adaptação, a segunda já melhora muito, ele não faz muitos gols, mas ele consegue entregar bastante assistência. Essa última temporada dele foi muito boa mesmo. Então, na verdade, a primeira temporada foi uma temporada reduzida, de poucos jogos. A segunda já foi uma temporada ampla, de muitos jogos, toda a temporada ele jogou como titular, não teve números muito expressivos, mas já mostrou ali uma evolução, inclusive nas assistências. Os problemas extracampos do Reynoso, aparentemente, né, os piores, parece que já são coisas do passado. Nessa questão, por exemplo, de noitada, parece que não tem mais, não há mais informação em relação a isso, parece que não está acontecendo mais, né, parece que se acalmou também dentro de campo, parece que parou de arrumar confusão fácil com o juiz, né, com assistente de juiz, né, com o próprio técnico também. Parece que nessas coisas aí ele evoluiu, e estava na hora de evoluir, porque está com 27 anos, né. O jogo dele parece ter melhorado bastante também. Marcou muitos gols nessa temporada e também acho que marcou muitos gols porque se aproximou mais da área. É um jogador que trabalha muito bem esse passe, a condução, mas no começo da carreira não participava tanto, não pisava tanto dentro da área. Eu acho que era um erro
é porque é muito hábil, deveria participar muito mais ali da etapa final da jogada, né? E isso vem acontecendo no Minnesota. Ele tem jogado um pouco mais à frente, se apresentado um pouco mais à frente, tipicamente como 10 ali, às costas de um centroavante, e acho que isso evoluiu, fez o futebol dele evoluir muito. Então o Reynoso vem de uma grande temporada na Major League Soccer, mas agora, em tese, ele foi oferecido ao Vasco da Gama. O Minnesota, em tese, também quer, não vê problema em negociar o jogador, né? E aí pinta como nome para o Vasco da Gama. Bem, mesmo no Minnesota, na minha opinião, ele teve, durante os jogos, vários momentos em que ele sumia da partida. Mesmo sendo muito decisivo, ainda há no Reynoso momentos em que ele some da partida. É um jogador que do nada perde muita intensidade, do nada parece que fica ausente da partida. Agora, como ele evoluiu muito, mesmo ausente, nos momentos em que ele aparece, costuma ser muito decisivo, tá? Uma chegada para o Brasil, ser repatriado aqui para a América do Sul, poderia ser interessante para ele, o Vasco da Gama poderia ser um endereço interessante para ele, né? Acho que a Carolina poderia ser um lugar muito interessante para ele destacar-se muito aqui no futebol da América do Sul novamente, né? E, enfim, e ajudar muito o Vasco da Gama. Gente, é um jogador caro, de salário altíssimo, né? Por esse valor, eu iria atrás de um jogador mais, né, digamos assim, mais regular, né? Eu preferiria, por exemplo, um jogador como Fagundes, né? Eu preferiria um jogador como que o Vasco da Gama não vai atrás, por exemplo, de um Nicolás Benedetti, que está no Mazatlán, do México, né? Emprestado pelo América, né? Um jogador que não deverá ficar no América. O América vai reemprestá-lo, o Vasco poderia ir atrás desse jogador. O Reynoso é realmente um jogador interessante, mas o problema o pacote Reynoso, assim, já não é o mesmo pacote de 3 anos atrás, mas também não é essa maravilha. Não é que ele amadureceu totalmente, não tem mais nenhum problema. Esse extracampo dele, de fato, evoluiu muito, mas ainda é um pouco esquentadinho, né? Não é mais como antes, mas ainda é. E ainda é um jogador que some, sim, das partidas em vários momentos. Então, tudo isso precisa ser pesado. Ainda é um jogador que, em várias situações do jogo, não entrega intensidade, né? É um mágico, tira coisas da cartola, mas eu acho que os jogadores precisam ter muito mais regularidade durante os 90 minutos, né? Então, eu diria para vocês que, diante de tudo isso, né, eu acho um pouco arriscado. Acho que pode dar certo, evidentemente pode chegar a dar muito certo no Vasco, mas em tese, mesmo com os grandes números que o Reynoso apresentou em 2022, eu diria para você que é uma contratação um tanto quanto arriscada, né? Além disso, embora eu sempre valorizo o que o jogador está fazendo em qualquer lugar, né? Porque o cara tá jogando muito porque tá na Major League Soccer, o cara tá jogando muito porque tá na China. Gente, tem gente na China que não joga nada, tem gente também nos Estados Unidos que também não joga nada, né? Então a gente tem que ver mérito no jogador que mesmo na Major League Soccer está jogando muito bem. A despeito disso, contudo, precisamos considerar, em relação, por exemplo, à dificuldade do Reynoso de se fazer um jogador protagonista quando estava num grande clube como o Boca Juniors, nós precisamos também pontuar que a Major League Soccer também pode ter interferência nessa qualidade do jogo dele. Porque a equipe dele, na verdade, de certa forma, a equipe dele ali projeta muito jogo para ele, facilita muito jogo para ele, né? Acho que não é e não deve ser o caso no Vasco da Gama. Ele precisa ser um cara para ajudar muito mais a equipe e ser menos ajudado pela equipe. No Boca Juniors, quando ele precisava ajudar muito mais a equipe, também não funcionava, né? Então, acho que por tudo isso aí, eu diria para vocês que é sim uma contratação arriscada, pode evidentemente dar certo, mas se eu fosse consultado sobre essa contratação, indicaria outros jogadores para o Vasco neste momento e não o Emanuel El Bebelo Reynoso, que, como eu disse, pode dar muito certo, mas também corre um grande risco aí de não dar nada certo, de dar totalmente errado. Então, por causa de tudo isso aí, eu diria para vocês que, se consultar o fosse, eu diria, busque outro, porque pode até dar certo, mas o risco de dar certo também é bastante relevante neste caso. É isso.